E até quando? Eu pergunto a vocês, até quando a gente vai ficar vivendo isso? Até quando a gente precisa estar sofrendo dessa forma? E aí vocês me dizem, né? Mas, Lavínia, eu tenho medo. Eu tenho medo de dar errado. Eu tenho medo de começar a empreender e dar errado. Você está me falando que hoje é o dia da gente renovar, né? Hoje a gente está aqui, eu estou sem tempo para minha família, eu não consigo ser reconhecida hoje, então vamos começar a nossa renovação hoje, tá? Então, para começar, para renovar, eu vou precisar dar um passo importante na minha vida, né? Eu vou precisar sair desse ambiente que é hostil, é um ambiente que não é saudável, né? E que prejudica a minha saúde, para poder começar uma nova vida, né? Para poder renovar, para poder começar de novo. E aí, como é que eu vou fazer? Para começar a empreender, por exemplo, para começar a atender os pacientes em domicílio, tratamento de feridas, eu vou estar no nível aqui que eu já estive, e eu sei que vocês também passam por isso, de dizer assim, eu tenho medo de não dar certo, tenho medo de dar errado, né? Não, o maior medo esse. E aí eu vou largar o certo, que pelo menos eu tenho aquele saláriozinho, né? Um saláriozinho, né, minha gente? Para tudo que a gente passa, que a gente sofre, a gente merecia ganhar muito mais, tá? Então, mas mesmo assim, é uma coisa fixa que eu tenho aquela conta X, Y, Z, que dá para pagar com esse salário. Eu tenho a escola dos meus filhos que dá para pagar com esse salário. E se não tiver, como é que eu vou pagar a escola dos meus filhos? Não é assim que a gente pensa? E, gente, isso é um pensamento, sinto informar para vocês, que isso eu aprendi e que eu coloquei para mim, porque eu sou a primeira da fila, né, a ficar neste local, mas isso é um pensamento que é, mentalidade pobre, porque a gente acha, às vezes, intrinsecamente, às vezes, lá no subconsciente, a gente acha que só consegue ganhar isso, que a gente acha que só merece ganhar isso, que é assim mesmo, a enfermagem é assim mesmo, só mereço ganhar isso. E isso é um pensamento pobre, porque eu estou com aquele dinheiro já é uma coisa, né, que eu já tenho comprometimento com esse dinheiro, e se eu for querer crescer na vida e nem isso eu tiver. E essa mentalidade pobre é justamente o que nos trava e nos deixa no mesmo caminho. Eu não consigo arriscar para poder conseguir ganhar mais. E pode ter certeza, minha gente, que todas as pessoas que vocês conhecem que se tornaram ricas, elas têm mentalidade rica. São pessoas que elas arriscaram. Porque para a gente ficar rico, a gente precisa arriscar. E a gente não tem possibilidade dentro de um ambiente que a gente é CLT ou até concursado, né? Naquele ambiente, dentro do hospital e dentro um posto de saúde, por exemplo, a gente não tem possibilidade de ascensão para ganhar, para faturar um valor desse, de mais de 9 mil reais por mês, por exemplo. Jamais a gente vai pegar, no máximo a gente vai ter o piso, né? Mas um valor desse, que minhas trilheiras também recebem, de 15 mil, de 10 mil, de 13 mil, não tem, né? Você não vai conseguir num ambiente hospitalar, tá? Então, o que é que eu digo a vocês em relação ao medo? Tem até uma frase que me permitam ler aqui para vocês, tá? Essa é uma frase assim, aliás, pegue caneta e peguem papel, vá. Eu vou esperar vocês pegarem papel e caneta, que vocês vão anotar isso. Vocês vão anotar isso, inclusive se vocês quiserem, anota no caderno, mas, querem anotar, por exemplo, num post-it, anota num post-it e coloca na sua frente, assim, no seu computador, coloca numa parede, coloca no mural, coloca onde você vai ver, tá? Anota e você vai colocar onde você vai ver. Isso que eu vou falar agora, tá? Porque isso daqui é para a sua vida. Todas as vezes que você pensar em ter medo de mudar, em ter medo de renovar, você vai olhar para essa frase, tá? E eu vou falar agora, tá? Vou falar, preste atenção. Anote. Não tenha medo da mudança. Tenha medo de estar reclamando dos mesmos problemas daqui a um ano. Vou repetir. Não tenha medo
da mudança. Tenha medo de estar reclamando dos mesmos problemas daqui a um ano. Vou repetir a terceira vez. Não tenha medo da mudança. Tenha medo de estar reclamando dos mesmos problemas daqui a um ano. Vocês querem estar no mesmo lugar que vocês estão hoje daqui a um ano? Gente, se vocês não mudarem, se renovarem, vocês não vão sair do lugar, percebem? Não tem como vocês conseguirem conquistar o que vocês tanto desejam se vocês continuarem na mesma situação que vocês estão. Isso vocês vão levar para a vida. Sabe por quê? Porque o medo maior que eu tinha na minha vida antes de começar a empreender era eu continuar no hospital vivendo do jeito que eu estava vivendo. E o que me fez pedir demissão do hospital, que eu pedi demissão, inclusive eu perdi todos os meus direitos de 12 anos do hospital, porque eu pedi demissão. Então, o que me fez pedir demissão foi o medo de, daqui a um ano, eu estar continuar doente mentalmente, continuar tomando remédios, continuar com crise de ansiedade, com crise de pânico, com depressão, um medo de continuar do mesmo jeito que eu estava. Então, eu tinha medo de dar errado? Tinha. Muita gente me questionou? Sim. Muita gente vai chegar para você e vai falar a mesma coisa. Você já arrumou outro emprego, foi? Vai trabalhar onde? Não arrumei outro emprego, vou pedir demissão. E vai ficar desempregada? Vou ficar desempregada. Eu vou empreender, vou fazer o meu. Assim, ó, de gente vai chegar para você e vai falar a mesma coisa. Porque foi assim que aconteceu comigo. Muita gente chegou para mim e disse: como assim você vai... Menina, mas é muita coragem, viu? Você pedir demissão para você ficar sem emprego, ficar fazendo nada em casa, era desse jeito. E a gente tem muita gente ainda com esse mesmo pensamento de que a gente só consegue trabalhar se for dentro do hospital, dentro de um posto de saúde, dentro de uma UPA, né? Enfim, muita gente pensa dessa forma. E quando você tenta fazer diferente, as pessoas olham assim e dizem: tá louca que vai deixar o seu emprego, depois vai tentar voltar e não vai conseguir, depois vai tentar um emprego em algum lugar e não vai conseguir, porque a concorrência está muito grande. Hoje em dia se forma muita gente na enfermagem, né? E é tanta gente que está desempregada, é a louca, estava com emprego, ao invés de agradecer o emprego, pede demissão. E isso eu tinha internamente em mim, tá? Eu demorei para tomar essa decisão, porque eu pensava: meu Deus, eu acho que eu deveria agradecer. É tanta gente que está desempregada, eu deveria agradecer porque eu tenho um emprego e não ficar sofrendo desse jeito. Mas ninguém quer passar o que a gente passa, exatamente. E aí, na hora que eu tomei essa decisão, foi muito pensando nisso. Eu disse: eu não aguento mais. Eu não tenho como mais. Eu vou terminar morrendo de doença mental, só se for. Vou chegar num ponto que não vai dar bom, não, o negócio. Então, é melhor tomar logo a minha decisão agora. Por quê? Porque eu não quero estar no mesmo lugar daqui a um ano. Eu quero resolver agora a minha vida. Então, foi por isso que eu tive coragem. E fui lá e fui com medo mesmo para empreender. Eu fui com medo mesmo pedir demissão. Eu fui com medo mesmo transformar a minha vida. Porque, gente, inclusive, eu fui assim, sem nada, né? Claro que eu tinha já o meu método, né, de capacitação, não de capacitação, mas o meu método de tratar as feridas, que isso já me dava resultado, né? Mas hoje vocês têm a possibilidade, as minhas trilheiras hoje, por exemplo, têm a possibilidade de ter uma metodologia. Então, assim, quando a gente tem medo de dar errado, é porque a gente não tem uma metodologia. A gente tem medo de dar errado porque a gente não tá bem capacitada ainda. A gente tem medo de dar errado porque a gente acha que vai ficar sozinha em uma situação que olha assim: e agora, como é que eu vou resolver? Não tenho quem buscar. E quando você faz esse percurso, essa jornada, essa trilha, realmente, com metodologia, seguindo um passo a passo, tendo conhecimento, né, em relação a isso. Além de tudo isso, tendo apoio, tendo acompanhamento, tendo suporte, é muito diferente, né?